E aí, cambada? Eu sou o Gustavo Domingues, também conhecido como Rei Grifo. Hoje estou aqui para falar de Drácula, do Bram Stoker. Drácula do Bram Stoker é um livro que foi lançado originalmente em 1897. Ele é um livro fundamental dos vampiros. Ele não é a primeira história, nem o primeiro livro sobre vampiros, mas ele é o mais icônico. E ele acabou criando a mitologia dos vampiros que, maior parte, pelo menos, da mitologia dos vampiros que a gente conhece hoje em dia. O Drácula, ele não é o primeiro livro, apesar de muita gente achar isso, que traz o vampiro como um predador urbano, não um predador brutal, ele andando em meio às pessoas, se disfarçando. Esse livro é o Carmilla, do Le Fanu. Mas o Drácula, ele trouxe outras coisas. Essa versão que eu li aqui é a edição bilíngue da Landmark, com tradução da Doris Goetens. Drácula é um grande clássico, na verdade. Ele é um livro divertido, é um livro interessante de se ler. O que se tem para falar de mais importante dele é o estilo de narrativa dele. É um estilo que é bem pouco usado, mas quando é bem utilizado ele é muito bom. Ele é epistolar. O que significa epistolar? Significa que ele é narrado todo através de diários, cartas, recortes de jornais. Ele não é nem exatamente primeira pessoa, nem exatamente terceira pessoa. Ele é a primeira pessoa nos momentos que são diários das pessoas. Por exemplo, tem o Jonathan Harker, que uma boa parte do livro é narrada através do diário dele. Tem vários personagens que têm diários próprios, mas todos eles se juntam para formar a história, na verdade. Os diários, os recortes de jornal, você vai. É como se você estivesse lendo uma investigação, ou você fosse um investigador que estivesse lendo a respeito dessa história. A história geral do Drácula, basicamente, é o Drácula, que é um vampiro centenário que vive na Transilvânia, ele está se movendo para a Inglaterra. Ele está indo morar na Inglaterra para se infiltrar na cultura inglesa. E ele vai como um lord, assim, ele vai oficialmente. Então ele chama um advogado, que no início da história, o Jonathan Harker está viajando para a Transilvânia. O Jonathan Harker, ele é um advogado inglês, e ele está indo para atender o Drácula, que é um lord, um nobre da Transilvânia. E aí ele tá indo lá pra fazer toda a parte legal da transferência de bens, etc., da mudança oficial do Drácula para a Inglaterra. Então, ele começa fazendo isso tudo de forma oficial, mas quando ele chega lá, ele usa lá seus próprios métodos. Ele, ele tem que viajar cercado de terra, depois quando ele chega lá, ele sai do caixão dele, ele fica dentro de um caixão, depois quando ele chega lá, ele se transforma em um enorme cachorro negro, tipo um lobo, e foge para dentro da Inglaterra, e aí depois as mulheres que o Jonathan conhecia, no caso a mulher dele, a Nina Harker, começa a ficar estranha, cada vez mais fraca. Então, na verdade, o Bram Stoker, ele uniu, dentro dessa história, ele cria esse enredo, e ele une uma série de mitos de vampiros em um só. Então, ele cria um mito unificado dos vampiros dentro do Drácula. As histórias do alho, da estaca no coração, do sangue, tem muitos elementos que nós associamos a vampiros em geral, que vieram todos do Drácula. Não que vieram originalmente do Drácula, mas que eles foram reunidos no Drácula e a partir daí eles ficaram famosos. O Drácula já é um livro que está em domínio público, quer dizer, já faz mais de 70 anos que o autor dele morreu. Então você pode encontrar diversas edições. Essa edição que eu li, eu gostei bastante, da Landmark. Eu achei muito boa. Ela ainda por cima é bilíngue, você pode ler a versão original. É, apesar que ela tem um palavreado muito diferente, assim, bastante antiquado, clássico, pela própria época que ele foi escrito, né? Mas o legal de O Drácula é por ser um dos grandes clássicos da literatura gótica. O Stephen King mesmo acho que falou isso, que parece que ele considera os grandes clássicos o Drácula, junto com Frankenstein da Mary Shelley e o Dr. Jekyll e Mr. Hyde do Robert Louis Stevenson. Então, esses três formam a trilogia do terror clássico, que inclusive você pode achar até em versões compiladas. Tem um livro grande que vem as três obras ao mesmo tempo. Esse livro do Drácula é grandão por causa da formatação dele, e porque ele vem o mesmo livro duas vezes, né? Porque ele vem em português e em inglês. Mas o Drácula ele é um livro relativamente curto. Mas ele é curto e muito divertido. E, na minha opinião, como eu falei, a parte principal dele é a narrativa epistolar. Porque é interessante, é intrigante, é uma forma muito legal de você contar uma história. Então, ler a história dessa forma é interessante. Às vezes você fica até com aquela impressão assim, nossa, parece que isso aconteceu de verdade, porque não é um personagem te narrando tudo, assim, como se ele estivesse na sua frente, e nem é aquele narrador removido, que é a terceira pessoa, distante dos outros e pode ser onisciente ou não, mas
fica uma narrativa mais realista, assim, mais pessoal, a narrativa epistolar. Parece que você está realmente lendo os cadernos, anotações, os diários e as histórias, cartas, mensagens, notícias dos personagens. E aí você fica bem inserido na história do Drácula. Eu acho que Drácula, pra quem curte terror, é um clássico e é absolutamente obrigatório você ler Drácula, porque. E, porra, se você gosta de histórias de vampiro também, pelo amor de Deus, né? Você tem que ler Drácula, porque não é a primeira história de vampiro, não é o primeiro grande livro de vampiro, mas é a pedra fundamental da mitologia de vampiros da atualidade. Então é isso. Falei rapidinho do Drácula. Você consegue achar o livro muito fácil. Tem muito material sobre o Drácula também. Tem inúmeras adaptações para filme, variações, séries, tudo que você imagina sobre o Drácula. Mas essa foi a minha dica de hoje. Com certeza comece pelo livro do Bram Stoker. Vale a pena. Se você gostou do vídeo, curte, se inscreve no canal. Eu sou Gustavo Domingues e bem-vindo ao canal Viário.